Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Saiu agora essa bomba. Jogador não joga com Antônio Oliveira e pode sair de graça no Corinthians. O meio-campista foi esquecido pelo treinador, que escolhe outras opções para atuar no setor no Timão. Confira. Ganha, mas não convence. O Corinthians até conseguiu algumas vitórias recentemente, mas ainda não consegue convencer os torcedores de que pode fazer uma boa sequência e brigar por títulos nesta temporada. Contra o Nacional, no Paraguai, neste fim de semana, por exemplo, mesmo com 2-0, o Timão sofreu muito durante o jogo, precisando de diversas intervenções de Carlos Miguel para passar sem ser vazado. Alguns setores ainda geram preocupação, como o meio-campo, já que quando Rodrigo Garro está ausente, Igor Coronado não consegue substituí-lo devido a muitos problemas físicos. Nesta altura, Antônio Oliveira chegou a testar Guilherme Biro na função ao lado de Breno Bidon, mas o jovem não teve o desempenho esperado, tendo mesmo sido criticado pelos torcedores. A equipe paulista ainda vem tendo que lidar com a ausência de jogadores por lesão, como é o caso de Mateuzinho, que teve lesão confirmada após exame. Mas, ele não é o único. Isso porque a diretoria do Corinthians quebrou o silêncio sobre a situação de Diego Palacios. Complicou para o Timão. A lesão do lateral é bem pior do que a diretoria esperava e, por conta disso, precisará ir ao mercado de forma urgente. Isso porque a equipe informou que o jogador está em reabilitação de lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo. O lateral não tem prazo de retorno aos gramados. Conforme informações do portal UOL Esportes, ele desapareceu e pode acabar saindo. Matheus Araújo também poderia exercer essa função no elenco, mas aparentemente o menino não tem moral alguma com a atual comissão técnica, nem mesmo sendo utilizado neste momento. O contrato atual com o Alvinegro Paulista é válido até o final deste ano, ou seja, a partir de junho qualquer clube pode assinar um pré-contrato sem custo, sendo necessário apenas negociar salários. Para se ter uma ideia do desaparecimento, com o treinador português, o cria do Terrão disputou apenas 2 jogos em 2024, totalizando 30 minutos em campo. No ano foram 6 apresentações, mas incluindo os jogos com Mano Menezes. Em 2023, quando se profissionalizou, Matheus Araújo disputou 36 partidas em meio a uma temporada conturbada. Desta forma, marcou 3 gols e registrou 4 assistências. Existem interessados em levá-lo. Vale lembrar que, sem espaço, uma saída não está descartada por seu staff, tanto que, segundo informação de Pedro Ramiro, o Cruzeiro, por exemplo, está interessado em contar com o jogador. A princípio, segundo o jornalista, o meio-campista chegaria por empréstimo ao clube mineiro, que depois analisaria uma compra. Ainda no início da temporada, a Raposa já demonstrou interesse, mas as negociações não fluíram. De qualquer forma, não existe nada confirmado ou avançado, fazendo com que seja mais uma situação indefinida no mandato de Augusto Melo, que segue sendo pressionado nos bastidores. E aí, fiel torcedor, você acha que Matheus Araújo merecia ter mais oportunidades no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Corinthians toma atitude para tentar contratação de jogador do Sevilha. O atacante argentino já pode assinar um pré-contrato, pois seu acordo com os espanhóis vai até junho deste ano. Confira. Na noite da terça-feira, 7, o Corinthians enfrentou o Nacional, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Em uma partida pouco movimentada, principalmente no tempo, o placar final ficou em 2-0, com gols de Yuri Alberto e Mateuzinho. Conversa nesta semana. O desempenho do Corinthians tem sido irregular ao longo da temporada. Desde a chegada de Antônio Oliveira, houve uma melhora na equipe, porém, o Timão enfrentou uma sequência de 4 jogos sem vitória e sem marcar nenhum gol. A mudança ocorreu com a vitória por 3-0 sobre o Fluminense, na Neoquímica Arena. Desde então, a equipe se manteve invicta em 4 partidas, conquistando 3 vitórias e 1 empate. A diretoria corintiana ficou aliviada com os últimos resultados, mas segue monitorando o mercado da bola para melhorar o elenco do Timão nos próximos desafios, no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Atacante volta a ser assunto no Timão. Durante a última janela de transferências, muitos nomes foram especulados no Corinthians. Muitas especulações aconteceram e alguns reforços pintaram no Parque São
São Jorge. O Corinthians divide seu foco na sequência de 2024 em 3 competições. A equipe comandada por Antônio Oliveira ainda disputa a Copa do Brasil, o Brasileirão Série A e a Copa Sul-Americana. Um dos nomes populares citados no timão foi o do atacante argentino Éric Lamela, que está no Sevilha, da Espanha. A última informação era que o clube havia desistido de vez de contratar Hermano. No entanto, as informações sugerem que isso mudou e uma reviravolta pode acontecer. Segundo informações do Lance site, a diretoria do Alvinegro do Parque São Jorge mudou de ideia sobre a possibilidade de contratação de Lamela. Aliás, teria sido marcada uma reunião entre o presidente do timão, Augusto Melo, e os agentes do jogador. A ideia da equipe é entender as condições de um negócio. Mais bastidores sobre o possível reforço. Vale ressaltar que, no momento, um possível acordo entre as partes ainda é visto como difícil. Vale lembrar que ele passou toda a carreira no futebol europeu e não tem um salário baixo. As informações do site Fichagens mostram que o salário para Lamela assinar contrato com a seleção brasileira seria de 1,5 milhão de reais por mês. Vale ressaltar que chegaria sem custos operacionais. O argentino está de saída do Sevilha. Ele tem contrato com a seleção espanhola até meados desta temporada, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para assinar com qualquer nova equipe. Vale destacar que, além do alto salário, há muitas dúvidas sobre o protagonismo do atleta. Apesar da informação de que não recebeu propostas, esta possibilidade de reunião sinaliza uma possível reviravolta. Para se ter uma ideia desta temporada, em 19 partidas disputadas na temporada passada pelo Sevilha, da Espanha, ele entrou em campo 19 vezes. No total, participou de 3 gols, tendo marcado 2 gols e dado uma assistência. E aí, fiel torcedor, você acha que Éric Lamela é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Jogador aceita seguir conversas com o Cruzeiro e pode deixar o Corinthians em dezembro. Camisa tem contrato até dezembro com o Timão e pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho. Confira. Vitória importante fora de casa. Com gols de Yuri Alberto e Mateuzinho, o Corinthians venceu o Nacional, do Paraguai, por 2-0, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O resultado foi essencial para o Timão brigar pela classificação para a próxima fase. Agora, na tabela do Grupo F, o Alvinegro do Parque São Jorge está em segundo lugar com 7 pontos conquistados, um a menos que o atual líder Racing, do Uruguai, que está com 8 pontos. Vale destacar que o primeiro colocado avança direto e o segundo colocado disputa um play-off contra o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Mateuzinho conseguiu marcar o segundo gol da equipe alvinegra aos 51 minutos do segundo tempo. O lateral invadiu a área adversária e finalizou rasteiro. Esse foi o primeiro gol do jogador com a camisa do Timão. Porém, ao fazer o tento, Mateuzinho sentiu o tornozelo e caiu no gramado pedindo atendimento médico. Após a atitude do jogador, o árbitro decidiu encerrar o jogo e todos os outros jogadores do elenco do Corinthians foram até Mateuzinho se solidarizar com o companheiro. O atleta deverá ser avaliado na semana. O Corinthians sobe na tabela da Sul-Americana. Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Antônio Oliveira pulou para a segunda colocação da chave, com 7 pontos conquistados, um a menos que o líder Racing. Arqueiro vira reserva do time corintiano. Após a derrota do Corinthians para o Argentinos Júniors pelo Campeonato Sul-Americano, o goleiro Cássio desabafou sobre as críticas e Antônio Oliveira decidiu colocar o experiente jogador no banco. O jovem Carlos Miguel se tornou titular do time corintiano e sofreu apenas um gol nos últimos 3 jogos. No empate de sábado contra o Fortaleza, os torcedores do Timão aplaudiram o atleta de 25 anos. Em entrevista à Band, o técnico Fábio Carilli, do Santos, analisou a situação do camisa 12 do Alvinegro do Parque São Jorge. O comandante do Peixe trabalhou com o arqueiro quando treinou o Timão. Amargurado no banco, Cássio começa a receber pedidos de saída do clube paulista. O Cruzeiro manifestou interesse no goleiro e Edu Dracena, novo diretor técnico da Albiceleste, entrou em contato com a comissão técnica do atleta. A saída pode acontecer no final do ano. Segundo o perfil da Rádio Coringão, o arqueiro de 36 anos se mostrou disposto a continuar as conversas com o time mineiro. Ele pode assinar pré-contrato a partir de julho, caso não renove com o Corinthians. O Cruzeiro acaba de ser comprado pelo empresário Pedrinho BH e passa por mudanças na liderança do futebol. Além da chegada de Edu Dracena,
Alexandre Matos assumiu a função de executivo. Com mais poder financeiro, a expectativa da Albiceleste é reforçar o elenco na janela de transferências de julho. Se quiser contratar Cássio neste ano, terá que tentar um acordo com o alvinegro. Vale lembrar que Cássio tem vínculo com o Corinthians até dezembro. Desta maneira, ainda que não receba o aval do presidente Augusto Melo para sair em julho. E aí, fiel torcedor, você acha que Cássio deve ser negociado do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 164 milhões de reais. Futuro de jogador muda no Corinthians e novas informações são divulgadas. Atacante tem se destacado vestindo a camisa do Corinthians e desperta interesse da Europa. Diretoria segue no mercado do futebol. Confira. Vitória no Paraguai. O Corinthians venceu o Nacional do Paraguai por 2-0 pela Copa Sul-Americana. Apesar de um primeiro tempo ruim, o Timão conseguiu vencer com gols de Yuri Alberto e Mateuzinho, ambos no segundo tempo. Apesar do triunfo, o alvinegro não fez uma boa partida, tanto que o goleiro Carlos Miguel foi o jogador mais elogiado pela Fiel nas redes sociais. O arqueiro fez pelo menos 3 grandes defesas. Na segunda etapa, inclusive, foi quando o goleiro foi mais exigido e fez a diferença. O jogador ainda foi buscar uma bola no ângulo, além de defender uma boa cabeçada quase nos acréscimos. Como é bom ter Carlos Miguel no gol, muita segurança. Esse Carlos Miguel é um baita guarda-redes. Carlos Miguel, gênio da posição, e Carlos Miguel salvando o Corinthians de mais um vexame, foram alguns comentários. Destaque da temporada. O Corinthians vive um ano de altos e baixos, pelo menos até agora. Antônio Oliveira chegou após péssimo início de campeonato paulista com o Timão comandado por Mano Menezes. Apesar de uma leve melhora no início dos trabalhos, a pressão voltou com tudo, principalmente com os 4 jogos sem vencer e ainda sem marcar gols. Nos últimos jogos, porém, o alvinegro respondeu e vem melhorando. Um dos responsáveis pela melhoria da equipe é o atacante Wesley. Criado pelas categorias de base, o jovem de 19 anos é o grande nome do ataque corintiano e conta com 4 gols marcados e 2 assistências. Seu bom desempenho desperta interesse no futebol europeu, com times da Espanha e da Inglaterra monitorando a situação de Wesley, o que pode ser a grande venda do Corinthians no verão. Solicitado por Wesley. Sabendo do interesse do mercado, a diretoria do Corinthians já se movimenta nos bastidores para definir a situação do jogador e os próximos passos caso haja proposta. Segundo a Gol, Augusto Melo e companhia decidiram pelo preço de 30 milhões de euros, 164 milhões de reais na cotação atual, para vender o atacante. Os intermediários, porém, sabem que esse valor pode diminuir nas negociações. A cúpula corintiana acredita que, caso uma proposta desse valor chegue ao Corinthians, seria impossível recusar, estando a venda de Wesley praticamente selada. Vale destacar que o West Ham, da Inglaterra, já fez uma proposta oficial ao Timão para comprar o jovem. Os ingleses ofereceram 15 milhões de euros, 82 milhões de reais, oferta que foi prontamente recusada. Expectativa para o futuro. O contrato do Corinthians com Wesley vai até dezembro de 2027. O atacante renovou o seu vínculo em agosto de 2023. O Timão é dono de 70% dos direitos econômicos, enquanto o garoto tem os outros 30%. Além do West Ham, times espanhóis como Atlético de Madrid e o Real Betis já manifestaram interesse no jogador e seguem monitorando o dia a dia do camisa 36 corintiano. E aí, fiel torcedor, você acha que 164 milhões é um valor por Wesley para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. Abra sua conta agora mesmo na Rico através da minha indicação e invista em CDB 400% do CDI bruto. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, pessoal.